com o Tuma também, que o Ramiro chegou aqui, vai poder explicar um pouco melhor pra gente acabado, também, porque hein, ele estava lá, o Ramiro que não dormiu, né, pelo visto. Tá acabado, cansado, hein? Quero bater palmas pro departamento de maquiagem da Band, que hoje atuou com o famoso reboco emergencial. Cara, mas uma zona total, aquilo que aconteceu ontem, como você disse, não tem data pra acontecer uma nova votação, e aí quem é feito de palhaço é o torcedor do Corinthians, né? Porque o torcedor foi lá reivindicar, é claro que o torcedor tem o lado dele, tem pra quem ele quer que fique, quem ele quer que saia, mas o torcedor vai lá porque ele quer o bem pro Corinthians e no fim das contas não é decidido nada. Gente, a gente vai ver um dia aqui e aí a gente avisa pra vocês quando é que vai ser. Ô Ramiro, eu vou dar um bastidor aqui. O Ramiro nos conhecemos há um tempo. E ele falava assim nos momentos de melancolia: poxa, Martelli, cara, o meu sonho é ser setorista no microfone da Bandeirantes, sabe? Eu gostaria muito de ter um trabalho. Pô, imagina que legal, vai pro estádio, cobre, faz o jogo, volta pra casa com toda a estrutura, 2 joguinhos na semana, e aí acompanha o dia a dia, vai pro gramado, vai pro CT. Pô, esse era o meu sonho. Aí eu lhe pergunto, Ramiro, passou na sua cabeça o pedido de demissão esses dias ou ainda não? Não, longe disso, Martelli. Um abraço pra você. O Jornal da Noite de hoje começa... Você poderia fazer apuração, essa menção, não tem apuração da eleição que ela faz, né? Faz. Quando tem, você podia fazer a apuração dos conselheiros também. Ai, que momento, hein? Que momento. Um abraço pra vocês, cara. Eu vou falar pra vocês, eu tô cansado, vou ser bem sincero. Ontem eu cheguei 2h40 da manhã, porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, no fim disso tudo, resolveu falar. Resolveu dar umas declarações para a imprensa, para falar justamente com os jornalistas. E assim, é um episódio muito triste, muito lamentável. É violência para todos os cantos. A gente estava ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Capelanes, com o Quesada. Você estava lá dentro, Ramiro. Então você estava do lado dos caras votando. Na verdade é assim, a imprensa foi realocada ali, foi colocada, na verdade, no teatro. Tá. E só que eu tava até conversando com 2 colegas também que cobrem o Corinthians. Falei, por que a gente não fica mais próximo do ginásio? Aí a gente foi se aproximando devagarzinho e tudo mais. E a gente chegou bem do lado do ginásio, onde estava acontecendo. E aí quando a gente chegou, para minha surpresa, tinham vários apoiadores do Augusto Melo do lado de fora. Havia uma cerca assim impedindo que eles passassem. E esses apoiadores do Augusto Melo não poderiam estar ali, porque eles não são conselheiros. Os conselheiros, o Parque São Jorge foi fechado para o conselho. Torcedor, então? Eram apoiadores dele, possivelmente sócios do clube, que foram liberados pela gestão do Augusto para estarem lá. Então, assim, o detalhe é esse. Botar uma pressão, talvez? Talvez, porque... Talvez não, com certeza, porque eles fizeram... Estavam fazendo xingamentos, estavam fazendo ofensas. Ali é o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. E aí, a partir disso, foi uma confusão tremenda já. Só o nível, eu tenho falado que assim, existe o céu, a terra e abaixo, não tô falando de inferno nem nada. Eu tô falando que tá o nível dos conselheiros do Corinthians. Assim, é um nível muito abaixo, mas muito abaixo. O Augusto Melo e o Romeu Tuma Júnior discutiram durante a reunião. O Rubão foi cobrado, como eu falei aqui no começo, até do Resenha Seguro Bet ontem. O Rubão foi cobrado por alguns torcedores do Corinthians, alguns organizados do Corinthians e tudo mais. Mas as cenas mais fortes, assim, foram mais pro fim, ali quando o Romeu Tuma Júnior ele suspende a sessão. E aí, na saída ali, alguns conselheiros foram saindo, inclusive o Sérgio Janiquian, que é ex-diretor de futebol do Corinthians. Esse aí tá um tempo no Corinthians também. Esse aí tá a caminhada no Corinthians. Ele é aquele que disse que o Guarani do Paraguai foi um presente de Deus quando o Corinthians pegou o Guarani do Paraguai. Meu Deus. Quando pegou o Guarani do Paraguai no meio do caminho, aí o time do exterior acabou eliminando o Corinthians naquela pré-Libertadores. Mas o detalhe é o seguinte, o Sérgio Janiquian depois estava saindo, alguns apoiadores do Augusto Melo foram pra cima dele e deram um soco no rosto do segurança dele. Ele tomou quem tomou a baga então o segurança. Ele foi empurrado no meio do caminho e depois alguns diriam o segurança tá aí pra isso, mas não é bem verdade não, né? E aí depois outros dirigentes, enfim, foi uma confusão, o vice Armando Mendonça. E o detalhe vamos só pensar agora no futuro. Isso. Foi aprovada a possibilidade de acontecer a votação, ela não aconteceu.
e ainda não há uma data marcada. E existe a possibilidade, atenção ouvinte da Bandeirantes, existe a possibilidade dessa votação acontecer na Neoquímica Arena e não mais no Parque São Jorge. Mas não pra você, torcedor, tá? Não vai ter ingressos, não. É mais por segurança, né, Ramiro? Não é pra meio a meio ali. Não é pra dividir meio a meio. Metade renovação entre os Alô, parentes, não, outra já metade estão Augusto disponíveis no Melo. Fiel Torcedor. Espetacular, Não vai cara. ter, Eles vão entendeu? aproveitar Espetacular. toda essa mídia pra fazer. Vamos um fazer retorno, né? então. Fazer dinheiro. Ulisses Costa era lindo, 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 lindo. Lindo. Mas o que é isso, André? Não, vai ficar só o porque é o circo total, né? Mas é pra ter segurança, né, Ramiro? Isso, esse é o grande detalhe, porque a questão de segurança, realmente, o Parque São Jorge não tem a mínima condição de receber um evento desse tamanho, porque envolve torcida, polícia militar, mais de 400 agentes, mais de 300 conselheiros, mais de 200 conselheiros que ontem estavam lá. Então é esse, o desafio do Augusto agora é reverter pelo menos 7 votos, né? Foram 12 votos de diferença, mas se ele conseguir converter ali 7 pessoas do outro lado, e aí isso se torna interessante. Agora, você sabe que é uma coisa interessante, ó, Ramiro? Quero bater uma bola com você aqui pra quem tá ouvindo também na Rádio Bandeirantes. São 300 conselheiros. Certo. Foram 240, Certo. tá? Conta tá batendo essa. Agora, para essa segunda votação, tem algo que precisa ser discutido também. Pode ir conselheiro que não apareceu, ou seja, esses 60 aí que não foram, ou pode não ir. Porque isso vai dar uma divergência e vai dar, querendo ou não, você vai meter 40 pessoas lá, né? 60 no caso, 60 conselheiros, que não participaram de uma primeira e vão poder participar de uma segunda. Na minha visão, isso não deveria ser permitido. Porque se o cara, a não ser ausência explicada por viagem, enfim, etc., vão aparecer com um monte de desculpas, porque isso mostra pra mim, o conselheiro não foi votar na primeira, ele não tá nem aí pro processo, então, ele só vai numa segunda de definição. Isso aí também é delicado, porque pode ou ajudar ou até mesmo prejudicar um dos lados, né, Ramiro? Sim, mas até conversando com o presidente do conselho, o Romeu Tomás Júnior, ele disse que a tendência é que esses que não participaram possam aparecer numa nova reunião. E aí entra um problema, né? Porque além do fato de você ter, nessa nova reunião, possibilidade de ter outros conselheiros que podem, apoiarem ou também irem contra o Augusto Melo, você também pode ter aqueles que são contra o Augusto Melo e que não vão mais votar na próxima reunião por conta do apavoro que tomaram. Isso. Sim. Existe essa Pra possibilidade. mim, não tá no estatuto, né? Isso aí não tem. É impressionante também, né? Como o conselho não tem previsto data máxima pra julgamento. Tinha que ter pelo menos um tipo de regra, né? Não dá pra falar porque não é lei, mas tá lá no estatuto, tá lá no papel do conselho, que é assim, ó, todo mundo que foi tem que votar nessa segunda, então. Algo desse tipo, ou, enfim, tem que votar todo mundo, ou tem que ser uma... A menos que tenha justa causa, justamente. Isso, Tipo, o cara claro. explique a ausência dele, Óbvio, tipo eleição, né? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Aí, exceções são tratadas como exceções, né? Mas aí eu duvido que de 240 você vai ter mais de 10% com alguma exceção, né? Se bem que hoje em dia até você vai lá no centro, você acha, né? Os caras tão demais hoje. Mas é impressionante como eles não são organizados nessa forma. Tem que ter um tipo, porque isso ajuda a lisura do processo. Porque quem diz que desses 60 que não foram, às vezes são 40 lá do Augusto, pode ser 40 contra Augusto, e isso é um ponto que vai ser muito determinante quando tiver essa votação. Agora, não vai ser segunda-feira, né? Isso que a gente já viu, não tem nem data pra marcar, mas segunda-feira pode botar em um mês fácil. Uma informação importante, gente, tá prevista, atenção, tá previsto para ser encerrado essa investigação está prevista para ser encerrada em fevereiro. A investigação do caso Vaidbet está prevista para ser encerrada no fim de fevereiro. Então isso pode ser levado em conta pelo Romeu Tomás Júnior. Porque assim, a verdade é que para muita gente, e eu posso concordar com isso, esse julgamento do processo de impeachment deveria acontecer só depois do inquérito, isso. certo? E o detalhe é, agora isso de fato pode acontecer, porque a gente está próximo ali de fevereiro, início de fevereiro, e fevereiro é um mês mais curto, e a Polícia Civil quer terminar já no fim do próximo mês essa investigação, e a gente vai ter culpados, apontados, indiciados no caso, né, porque a polícia não faz a condenação,
e também isso aparecendo para a justiça para ter algum tipo de avaliação sobre o caso.